Olá, boa tarde. Obrigada a todos os que nos seguem. Hoje estamos aqui para falar sobre direitos conexos e temos connosco a Sílvia Sá, a diretora executiva do Serviço de Licenciamento da Passe Música. Olá, Sílvia, e obrigada por te juntares a nós. Olá, olá a todos que nos estão a ouvir. Olá, Sónia. Olá, David, também que está connosco. Quero, em primeiro lugar, agradecer a iniciativa da ProDJ em fazer esta talk e, no fundo, fazer algumas talks sobre esta matéria, que é, de facto, suscita normalmente algumas dúvidas. Espero que seja um momento de esclarecimento e que seja útil para todos. Obrigada, Sílvia. Temos também connosco o David Serras Pereira, que já devem conhecer da Talk de Direito de Autor. O David é advogado de propriedade intelectual e International Licensing Manager da Unison. Obrigada, David, por estar connosco novamente. Olá, Sónia, obrigado. Olá também, Sílvia, que já falou. Olá a todos os que nos estão a acompanhar aqui nesta talk, a falar sobre temas tão importantes e tão cheios de dúvidas, não só para vocês, mas também para nós. Para mim é um grande prazer estar e uma grande honra estar aqui com a Sónia e com a Sílvia, que são expertos neste tema. Eu espero poder dar aqui algum contributo dentro do possível e, claro, e agradecer à ProDJ e agradecer-vos a todos, à ProDJ pelo convite, à Sónia pessoalmente pelo convite e a todos os que nos estão a ver por terem a paciência de assistir a esta talk. Obrigada, David. Bem, como é tradicional nestas talks, nós começamos por tentar definir aquilo sobre que vamos falar hoje. Hoje vamos falar sobre direitos conexos. Eu gostava de começar por uma explicação um bocadinho mais jurídica e, portanto, começaria pelo David e depois passaríamos à Sílvia para uma explicação mais prática sobre a aplicação e a cobrança dos direitos conexos. David, queres esclarecer-nos sobre o que são direitos conexos? Sim, claro que quero e como tinha referido alguma vez no passado, não ia outra vez referir exemplos da Pérsia Antiga, nem livros antigos, mas dar um bocadinho de contexto em termos também jurídicos, mas do que é que estamos a falar quando estamos a falar de direitos conexos. Nós primeiro falámos sobre direitos de autor, portanto os direitos sobre aqueles que criam a obra, que do seu intelecto trazem uma coisa nova ao mundo. E depois entramos então a falar de um ramo que vem a seguir, um ramo que vem, digamos assim, uma segunda fase da maneira como esses direitos de autor, de que falávamos, vêm ao mundo e como é que eles depois são trazidos ao público em geral. Eles são trazidos de duas maneiras. Eles são trazidos através dos artistas, intérpretes ou executantes e são trazidos também em termos materiais através do produtor de fonograma. É importante dizer isto porque não se ligava muito aos direitos conexos antigamente, estamos a falar no início do século XX, é quando se começa a chamar a atenção para os direitos conexos, precisamente por uma razão. Os artistas, intérpretes ou executantes, quando davam os seus concertos, as suas performances valiam um valor muito maior antes de que essas performances pudessem ser duplicadas e chegar à generalidade do público, porque era algo que se materializava num momento e era isto. Ponto. Havia a performance. Com o surgimento da possibilidade de duplicação das performances e de fazer fonogramas e etc., o que aconteceu foi que aquelas execuções e aquelas interpretações começaram a poder chegar a muito mais gente, não só ao público que estava presente para assistir ao artista. Então começou a haver uma preocupação de proteger também, não só no ato de execução, mas proteger os artistas dessa multiplicação da possibilidade de aceder à sua execução. O que é que acontece? Havia uma convenção que é a Convenção de Berna, que é a Convenção do Direito de Autor, já muito antiga, e tentou-se inserir esta proteção na Convenção de Berna. Isso não se conseguiu, nas várias reuniões que foram tidas, não foi possível inserir estes direitos, então criou-se uma convenção própria, chamada Convenção de Roma, que dá origem a toda a proteção dos direitos conexos, e que são de dois tipos, são os direitos dos artistas e também os direitos dos produtores de fonograma. Existem também um terceiro ramo de direitos conexos, que eu diria que aqui não nos interessa tanto nesta talk, que são os direitos dos organismos de radiodifusão. Mas, enfim, eu não me debruçaria muito sobre isso. Em termos jurídicos, diria que deveríamos definir dois tipos. Os direitos conexos, quem é que são os artistas, intérpretes ou executantes? Antigamente a lei portuguesa referia a artistas, intérpretes e executantes, numa má adaptação daquilo que eram os textos internacionais, e toda a gente
tentava enquadrar o que era um artista, o que era um intérprete e o que é um executante. Então, basicamente, o que a lei diz é que os artistas, intérpretes ou executantes são os atores, cantores, bailarinos, músicos e outros que representem, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem de maneira, à sua maneira, obras literárias ou artísticas. Em termos da música, que é o que aqui também nos interessa, nós temos os artistas intérpretes e temos os executantes. No Brasil, os artistas intérpretes chamam intérpretes, os executantes chamam músicos. Portanto, basicamente, o artista intérprete é normalmente o que canta e o executante é o músico. E temos estas duas categorias. Depois entramos numa terceira, tínhamos os artistas e depois entramos nos produtores de fonogramas. Os produtores de fonogramas, em termos jurídicos, definem-se como uma pessoa singular ou coletiva que fixa pela primeira vez os sons provenientes de quaisquer outros, ou imagens, mas enfim, aqui a parte das imagens não nos interessa. Então, é a pessoa que procede à primeira fixação dos sons, resultando disto um fonograma, produtor de fonograma. E em termos jurídicos, e para não amassar a nossa audiência, o fonograma é o registro resultante da fixação em suporte material de sons provenientes de uma prestação do artista, recordemos, ou do músico, o executante, dos sons provenientes de uma prestação ou de outros sons, ou de uma representação de sons. Desmistificando artista, todos nós sabemos quem são. Produtor de fonograma é aquela coisa que nos choca um bocadinho que se diz, pá, ele está ali a falar, mas eu não sei quem é. Pá, se vocês todos reconhecem aqui este símbolo que eu tenho aqui no canto, Abbey Road Studios, estamos a falar de um produtor de fonograma, ok? É isto que estamos a falar. Portanto, em termos jurídicos, era um bocadinho esta a introdução que eu queria dar. Obrigada, David. Sílvia, queres-nos dar uma perspectiva mais prática sobre os direitos conexos, a sua cobrança e o que é que ela implica? Muito bem. Bom, antes de mais, David, obrigada por esta até resenha histórica, de alguma forma. Eu talvez desse só aqui uma nota, que é uma coisa que me socorre sempre, porque eu como não sou jurista, às vezes, e pronto, é verdade, já tenho alguns anos disto, mas muitas vezes também me socorro precisamente do código, portanto, do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, e ainda que eu saiba que às vezes a leitura não é fácil, mas recomendo, aliás, na prática, aquilo que o David referia não deixa de estar previsto no número 176 do Código dos Direitos Conexos, e entre o 176 e o número 184, que é onde estão, no fundo, vertidos todos os direitos de artistas e produtores, direito exclusivo, inclusive do produtor. Eu acho que é uma leitura que, apesar pronto, às vezes pode ser entendida como maçadora, mas é útil e, portanto, recomendo, porque é assim, de facto, quando nós queremos fazer disto a nossa atividade profissional, convém que, de facto, saibamos do que é que estamos a falar e, portanto, nada como ler a lei e o código em alguns pontos que nos parecem ser aqueles que são mais importantes. E, portanto, aqui deixava a recomendação artigo 176 e seguintes e 184 do lado do produtor. Descomplicando aqui um bocadinho e utilizando aqui habitualmente a forma como eu costumo explicar quem são os detentores de direitos, e aqui vou-me focar mais nos direitos conexos, mas também falando um bocadinho do direito de autor. Os direitos conexos, aliás, em inglês chamam-se neighboring rights, precisamente são direitos vizinhos dos direitos de autor e, portanto, de facto, porquê? Porque o direito de autor, no que respeita à música, vai para o autor da letra da música, na prática, e aqui os direitos conexos vão sempre para artistas e produtores. O produtor tem o direito de autorizar a utilização em representação, e aqui é onde entra o papel das entidades de gestão, neste caso também do Serviço de Licenciamento Passo Música, enquanto representante de artistas e produtores, e, no fundo, autorizam em nome e por conta desses titulares de direitos. Dando-vos aqui um exemplo prático, vou pegar aqui numa banda, que são os The Gift, e que presumo que sejam conhecidos para muitos de vós. De facto, nós temos a Sónia, que é a vocalista dos The Gift, que neste caso é a intérprete, é artista e, portanto, tem direitos conexos, tem direito a direitos conexos. Temos depois o Nuno, que escreve algumas das letras das canções da Sónia, que a Sónia interpreta e que a banda interpreta, e, portanto, aqui é um autor.
Temos depois os restantes músicos da banda, portanto, que são intérpretes e executantes, e temos, no fim, a produtora, porque eles têm uma produtora própria que se chama, de facto, La Folie, e que é o produtor, de facto, quem faz a edição das obras dos The Gift, e, portanto, reparem, nós, numa única banda, temos os 3 tipos de titulares de direitos: autor, artista e produtor. Neste caso, portanto, se estiverem inscritos nas entidades de gestão, eles serão remunerados pelos 3, no fundo é como se tivessem 3 profissões diferentes e, portanto, são remunerados pelo trabalho que fazem por cada um dessas funções. É isto. Obrigada, Sílvia. É a forma mais simples que tenho de explicar isto. Obrigada. Eu sei que o David quer dizer qualquer coisa. David? Sim, obrigado, Sónia, e obrigado, Sílvia. Queria só acrescentar uma coisa que efetivamente me esqueci, e agradecer à Sílvia também por ter tocado nesse ponto, porque eu, trabalhando mais na área dos direitos de autor, também não quero ser visto como bias daqui nesta talk no que respeita aos direitos conexos, e esqueci-me efetivamente de uma coisa muito importante que tem a ver com que defini quem eram, mas não referi, e como fiz nos direitos de autor, dizer que tem um direito exclusivo, ou seja, um direito de impedir que as suas prestações ou execuções, no caso dos artistas e intérpretes ou executantes, e os seus fonogramas, no caso dos produtores de fonogramas, sejam utilizados sem a sua autorização. E isto é muito importante, como referia a Sílvia nos artigos do Código de Direito de Autores e Direitos Conexos, existem todas estas disposições, mas é importante que os nossos, quem nos vê, saiba que, igual ou de uma maneira parecida com aquela dos autores e das editoras musicais que têm um direito exclusivo de autorizar ou proibir uma série de atos, também os artistas, intérpretes ou executantes e os produtores de fonogramas também o têm, muitos desses direitos depois sendo exercidos, como a Sílvia dizia, pelas entidades de gestão coletiva nesta área. Era só esta pequena nota. Obrigada, David. Diz. Já agora, Sónia, só dar nota de uma questão que me colocam com alguma frequência, porque precisamente por via deste direito de autorizar ou proibir, muitas vezes perguntam-nos, bom, mas como é que eu posso proteger-me ou proteger as minhas obras de serem roubadas por outras pessoas ou de serem utilizadas por outras pessoas? Atenção que o direito de autor, e aqui o David, mais especialista que eu necessariamente, mas o direito de autor não está sujeito a registro. Mas, apesar de tudo, nós recomendamos sempre que esse registro seja feito junto da IGAC, porque é esse registro, no fundo, que muitas vezes depois facilita o processo, porque nós sabemos que a partir do momento em que a obra é exteriorizada, ela é protegida, mas a verdade é que depois o que conta é a prova de como é que eu provo que ela era minha e não era de outro. E, portanto, para esse efeito, o registro parece-me que é um ponto importante e é útil e portanto, não queria deixar de dar essa nota. Obrigada, Sílvia. Pronto, antes de mais, obrigada pela introdução, mas eu acho que há aqui algumas coisas que não estão muito claras. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que os termos com os quais nós nos referimos, autores, artistas, intérpretes e executantes, podem ser confusos. Por isso, gostava que nós tentássemos aqui dar exemplos e explicar quem é quem. Porque acho que o exemplo dos Gift é ótimo, porque de facto consegue fazer coincidir numa única banda os diferentes papéis, mas acho que nós temos que tornar isto ainda um bocadinho mais claro. Ou seja, porque, por exemplo, dizias que o Nuno é o autor das letras. De algumas delas. Algumas delas, pronto, não importa, é autor, não é? Mas ele também toca, não toca? Presumo que sim. Pronto, então ele além de autor também é intérprete. Sim. Pronto, mas Sem dúvida. Nós podemos, desculpa, não faz mal, ter na prática os 3 papéis numa única pessoa. É isso, é exatamente isso que eu gostava que nós aqui tentássemos destrinçar, porque acho que nem sempre é claro que um autor possa ser ao mesmo tempo intérprete ou eventualmente executante ou eventualmente produtor. Quer dizer, pode ser tudo isto, não é? E nós temos que tentar explicar o que é isto. Vamos começar nós referimos a eles como artistas. Os autores também podem ser artistas, mas neste sentido artistas significa intérpretes, certo? Passas-me a palavra. Pode ser, diz. Sim, também podem ser intérpretes ou podem até ser executantes, no sentido
de que se nós olharmos, e se calhar isto pode ser uma maneira simplista, mas é o intérprete como sendo quem canta, e o executante como sendo o músico. Por exemplo, existem imensas obras musicais, obras protegidas pelo direito de autor, que são cantadas e executadas, e tudo vai depender depois de qual é a titularidade dos direitos de autor original. Imagina, o Nuno, eu não conheço as pessoas da Gift, mas vou utilizar esse exemplo como base. O Nuno, por exemplo, se ele for compositor, inclusive das letras que a Sónia canta, ele, enquanto artista, está a executar a parte da composição musical, mas tem um direito de autor sobre aquilo que está a ser cantado, sobre a letra, e só sobre a letra e não sobre a composição musical, que nem foi o Nuno que escreveu, e está a executar a obra que outra pessoa compôs. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia, acho que muitos dos que nos estão a ver, e era aí que eu queria chegar, até revestem uma terceira qualidade, como tu dizias, e muito bem, Sónia, que é de produtores também. Hoje em dia, muita gente já não vai a estúdio, ou há alguma gente, principalmente na área da música eletrónica, não vai a estúdio, faz tudo em casa, portanto compõe. Eles também são artistas, intérpretes ou executantes, e também são produtores de fonogramas. Eles revestem todas as qualidades numa só pessoa. E como dizia a Sílvia muito bem, são duas coisas distintas. Há uma base, que é o direito de autor, mas a própria lei diz que a proteção dos direitos conexos é independente da proteção do direito de autor. E a proteção do direito de autor é independente dos direitos conexos. Então vamos imaginar, Sónia, tu compões uma música, tens direitos de autor sobre essa música, ok? Depois os requisitos, agora para teres direitos de autor, já falámos noutra talk. Se vais interpretar essa música, tens direitos conexos, enquanto artista, intérprete, executante, dessa música da qual tu és autor, e portanto tens outra camada de direitos, e se fizeres a produção do fonograma, como explicava a Sílvia, tens ainda uma terceira camada de direitos. Portanto, tu numa única figura tens os direitos em 3 qualidades, e isso é importante perceber. Mas há aqui um ponto importantíssimo nessa produção, porque, no fundo, a gravação musical, e usando aqui um termo mais simples, ela só é protegida do ponto de vista de direitos conexos quando é editada comercialmente. E, no caso, é um requisito, neste caso, do lado da entidade de gestão que representa os produtores, que ele seja editado comercialmente em plataformas legalizadas para esse efeito. E, portanto, este é um ponto muito importante, porque pode haver aqui uma produção no sentido de ser o detentor até do master, desse fonograma, mas se ela não estiver editada comercialmente, ela não gera direitos conexos. Portanto, e este é um ponto muito importante. Obrigada. Gostava aqui só de tentarmos explicitar um bocadinho outra coisa que vocês falaram, e vou voltar ao princípio, à definição de direitos conexos. Portanto, os direitos conexos, eu gosto mais do termo inglês porque acho que descreve melhor. Neighboring rights são os direitos vizinhos ao direito de autor, e acho que isto nos ajuda a compreender melhor o que são. Ou seja, corrijam-me se eu estiver errada, mas os direitos são vizinhos porque se compreende que um intérprete acrescenta alguma coisa de seu àquela obra criada por outra pessoa, certo? Certo. Olha, é tão certo quanto, imagina-me a mim a cantar Amália Rodrigues ou uma coisa qualquer, portanto ninguém queria ouvir, ainda que... Mas a tua interpretação é só tua, e é nesse sentido que ela gera direitos. Ela gera direitos, agora temos que ver depois como é que isto se coloca na prática. Claro. Ou seja, do ponto de vista, porque, repara, antigamente, e o David começou precisamente por aí, nós tínhamos só praticamente as atuações ao vivo e, portanto, estas questões pouco eram relevantes. À medida que nós caminhamos para o digital, cada vez mais, não é? Para a desmaterialização, e deixamos o físico, que é aquilo que é mais fácil de ver, não é? E que é palpável, tanto mais importantes se tornam este tipo de direitos, porque, de facto, não é indiferente este direito exclusivo de autorizar ou de proibir, tem que ser percebido também como por um lado, tem que ser entendido com a responsabilidade que lhe está inerente, naturalmente, mas também transforma-se quase como que cada vez mais num ponto muito importante da remuneração
destes titulares, não é? Porque muitas vezes, quer dizer, a edição física praticamente desapareceu. Nós cada vez mais, e isto é um paradigma que eu deixo aqui para pensarmos todos, porque cada vez mais se ouve música, mas cada vez mais os titulares de direitos se queixam mais que recebem menos. Recebem menos, claro. E portanto isto tem que nos dar que pensar, não é? Claro que sim. Então vá, temos os intérpretes, que são, por exemplo, os cantores, não é? Temos os executantes, que são os músicos da banda, certo? O baixista, o baterista, o guitarrista, o tipo da gaita de foles, que seja. Estou a brincar. E depois temos numa outra linha os produtores, ou seja, os donos do master, certo? São aqueles que investem, no fundo. Exatamente, pronto. Já lá vamos. Eu quero guardar essa explicação daqui mais um bocadinho. Acho que é importante perceber-se que todos estes intervenientes têm direito a direitos conexos. Ou seja, a pessoa que canta mesmo sem ser autora, a pessoa que interpreta tocando um instrumento mesmo sem ser autor, não é? E por fim, o dono do master, ou seja, quem investiu para que aquela masterização ou aquela gravação existisse. Certo? Pronto. Gostava de passar agora para isto, porque isto é um debate interessante. Acho que nós já conseguimos explicar quem é quem, mas a questão da propriedade do master é uma das questões mais quentes na indústria musical, como vocês bem sabem, que gera imensa complicação e imensa confusão, quer nos contratos, quer na parte contratual, quer depois na parte prática. Ora, quando nós temos uma nova música, quem é que é ou o que é que determina a propriedade do master? Queres começar tu, David? Sim, eu gostava também, quero começar e gostava também só porque eu lembro que a Silvia há pouco e tu também, Sónia, tinham falado da questão de também explicar depois na prática como é que as coisas funcionam. Acho que é muito importante, dando o exemplo dos da Gift ou de outros quaisquer, só dar aqui uma estocada final, que é... Muitas vezes isto não funciona como nós juristas queremos dizer, que vem primeiro o direito de autor, depois vem o direito conexo, primeiro cria-se a obra, depois vai-se executar, depois faz-se o fonograma. Não, muitas vezes está toda a gente em estúdio, como nós sabemos, e em estúdio está-se a criar, está-se a compor, está-se a executar, a interpretar e está-se a produzir depois o fonograma. Então, muitas vezes o que nós vemos é que dentro daquilo que é as decisões em termos de direitos de autor e direitos conexos e da titularidade também dos mesmos, é bom que hajam acordos feitos em estúdio, ou pelo menos ter a base, ter minutas ou ter one-pagers. Isto é muito importante, e eu digo isto a clientes tenham um one-pager. Não, mas nós não vamos mostrar um contrato de 10 páginas agora para decidir quem é que fica com a titularidade do master, para decidir como é que são os pontos para o produtor, para decidir se o produtor recebe um pagamento lump sum e abdica do master, ou se o artista... Enfim, há aqui ou como é que são os splits em termos de direitos de autor. Então, tenham tipo one-pagers em que digam, ok, mesmo que não seja ao detalhe, como é que nós queremos fazer isto? Em termos de direitos de autor, queremos fazer, somos 4, ok, então vamos fazer 25, 25, 25, 25, ok. Depois são direitos de execução ou são direitos mecânicos, isso depois podem falar a seguir, mas conexos, direitos conexos, como é que nós vamos fazer isto? Deste fonograma, como é que vão funcionar as coisas? Quantos pontos? Eu digo pontos porque normalmente em linguagem de mercado, como vocês sabem melhor que eu, nós na parte dos direitos de autor falamos de percentagens e na parte dos direitos conexos ou do master falamos de pontos, não é? Pronto, então a primeira coisa que eu acho que é muito importante dizer é que tenham one-pagers prontos, porque isto é um conselho. Já tive clientes, e não posso dizer quem, mas já tive clientes com músicas com um potencial enorme, fonogramas, que já estavam editados, não saíram para o mercado precisamente por questões dos splits e dos pontos. E, portanto, isso é uma coisa fulcral. E também, ao encontro daquilo que estavas a perguntar, é muito importante que fiquem as condições definidas relativamente também às titularidades da parte dos direitos conexos, ou como é que se pagam os titulares de direitos conexos relativamente à titularidade do master, mas também como é que vai ser pago, ou como é que vão ser pagas as receitas que o master vai gerar. Como a Silvia dizia muito bem quando falávamos antes, relativamente aos direitos conexos, depois também existem umas disposições que não são só direitos exclusivos, e perdoa-me aqui o desvio, mas eu acho que é importante falar disto, que tem a ver com o chamado direito à remuneração, ok?
e que o direito à remuneração é um direito que já não é exclusivo, é um direito que os artistas e os produtores têm, que depois é exercido através da entidade de gestão, na sua grande maioria, de receber uma remuneração sempre que a sua obra, que foi editada comercialmente, seja reproduzida, por exemplo, em cafés, hotéis, restaurantes, bares, etc. Okay? E repara que na questão da remuneração, a própria lei diz, eu não me recordo das palavras exatas do artigo, mas diz que essa remuneração vai ser dividida entre os artistas e os produtores, portanto, entre as duas categorias, e Silvia depois corrigir-me, acho que eu estou errado, em partes iguais, vírgula, e termina assim, salvo acordo em contrário. Exato. E, portanto, é assim que termina o artigo. Ou seja, aquilo que for definido entre as partes vai-se aplicar por razão de força maior àquilo que também é o direito de remuneração, que é um direito que ainda é mais forte que o exclusivo. Eu passo à Silvia para que ela me corrija, não sei se consegui aqui explicar um bocadinho. Não, está ótimo, David, é isso mesmo. Portanto, tipicamente os direitos são distribuídos em 50-50, portanto, em partes iguais, mas é isso mesmo, portanto, salvo acordo em contrário. E aqui eu a única coisa que complementaria aquilo que o David dizia era, mais uma vez, nós estamos a pensar fazer ou interpretar uma obra ou fazer uma obra porque somos todos amigos e porque achamos que isto é giro, ou queremos mesmo viver disto e isto é aquilo que nós escolhemos como profissão. E se é aquilo que escolhemos como profissão, e tal como nós ouvimos dizer que há tantos problemas com sociedades quando nós queremos constituir uma empresa, etc., aqui não é diferente. Portanto, nós temos que saber, é quase como se tratasse de cotas de sociedades, não é? Portanto, nós temos que saber o que é que pertence a cada sócio, avaliando, no fundo, aqui como se fosse o intérprete, o artista, o produtor, como todos sócios de uma obra que é única. E, portanto, temos que perceber até que ponto é o que é que cada um fez e qual é a repartição depois daquilo que tudo do que vai surgir daqui, de todas as remunerações e de todas as responsabilidades também. Muitas vezes vem primeiro a responsabilidade e só depois a remuneração, e a forma como nós, no fundo, nos organizamos para isso mesmo. E esta organização é necessária, porque senão, lá está. Não somos amadores, não são amadores, não são profissionais, não é? Eu acho que temos essencialmente, eu penso que muitas vezes os artistas não querem falar disso em estúdio porque se sentem melindrados em estar a falar em coisas que são negociais e que são, mas na realidade, e aqui recuperando a nossa talk de direito de autor, é como se eles tivessem acabado, ao fazer uma obra nova que não existia, eles acabaram de partilhar a propriedade de uma casa. E, portanto, é preciso saber se essa casa é dividida a meias, se é dividida em 3, se é dividida em 4, e qual é que é a proporção de propriedade de cada um dos intervenientes. E isso deve ficar determinado, se não é antes de ir para o estúdio, que seja no fim do estúdio. Não, mas isto aliás, é muito complicado. É muito complicado determinante no momento da distribuição de direitos, seja, e aqui eu penso que posso tranquilamente falar, quer em nome de autores, quer de artistas, quer do lado do produtor, porque todos eles fazem, todas as entidades de gestão, e reparem, porque é que as entidades de gestão existem e para quê? Porque, de facto, seria impensável pedir a um artista ou a um autor ou mesmo ao produtor ir a cada café ou a cada rádio ou a cada televisão, portanto, recolher os direitos sobre cada uma das suas obras. Nós estamos a falar de muitos milhões de obras e, portanto, é importantíssimo e é um requisito que todas estas organizações têm no registro das obras, que elas sejam registadas, e este é um ponto que também ainda é difícil, precisamente por causa do tema que nós estamos aqui a discutir, porque só depois da obra registada e registada com aquilo que nós chamamos os seus detentores de direitos, portanto os titulares, é que há uma base para fazer essa distribuição, porque senão não conseguimos garantir, porque não conhecemos a quem é que devemos distribuir, e portanto este eu diria, um dos pontos mais importantes. Claro, sem acordos, sem registros, não há como, não é? Portanto, eu acho que é preciso perceber que há aqui um contínuo, não é? Saíram do estúdio, fazem um acordo, esse acordo há de originar um registro que é feito nos termos do acordo, e a partir daí, sim senhora, poderão receber direitos de várias ordens sobre aquilo que criaram ou, eventualmente, sobre aquilo que vão interpretar no futuro, não é? Exatamente.
É só uma pequena nota, até porque, como vocês sabem também, e isto também é aclarando aquilo que dizias, que muitas vezes confunde-se tudo. Por exemplo, muitas vezes as pessoas falam de editora quando querem falar de produtora, falam de... e quando nós falamos de editora, não é purismo, mas é editora, nós estamos a falar de publishing, e produtora, estamos a falar, ou podíamos estar a falar de label ou de record label. O que acontece é que, e isto vai de encontro àquilo que vocês acabaram de dizer, que tem a ver com ficar tudo definido. Porquê? Porque muitas vezes o produtor fonográfico, aquele a quem a lei dá direitos, o que ele vai fazer é fazer a produção do fonograma. O que acontece é que depois no mercado existe uma terceira figura que ainda se chama record label, mas que já não é record, é só label, e que faz a distribuição depois ao próprio mercado. E essa chamada label, o que vai fazer são acordos de master com o produtor de fonograma e depois com o artista, se ele também tiver direitos ou se não tiver nada a dizer e só tiver prestação de contas a receber do produtor, ok? Mas isto é importante para o mercado português, porque um produtor português, ou um DJ português, ou o que seja, que vai fazer a sua produção ou que vai a estúdio produzir com alguém, infelizmente, e eu sei bem disto porque vivo em Barcelona também por força das circunstâncias, mas em Portugal não vai ter, é muito complicado, tenha alguma label que consiga pô-la a uma escala internacional da mesma maneira que as labels de fora. E portanto, não só a questão de lançar a música para o mercado é importante ter os splits, como dizíamos, mas também porque todos os contratos prevêem uma cessão de direitos, ou possibilidade de cessão de direitos, e que nenhuma casa internacional vai comprar ou vai licenciar ou pedir para adquirir e pagar advances e pagar direitos por uma coisa nacional, se os direitos não estiverem convencionados de base. Eles fazem uma due diligence e olham, ok, se não houver convenção de direitos em base, não vão perder tempo, porque vai ser um problema. Vão apostar em marketing, vão apostar em publicidade, vão apostar em mexer os contactos para poder lançar uma coisa no mercado internacional que pode ser bloqueada por um diferente em termos de direitos. E, portanto, é muito importante ter essa, não só para lançar cá, mas também para internacionalizar, que eu acho que é importante. Obrigada, David, por essa nota. Acabámos por passar por cima da pergunta que eu tinha feito, que é o que é que determina a propriedade do master? Sim, ok. Não, aqui nós falámos muito da questão dos acordes, tanto daquilo que ficar acordado em estúdio. É muito importante que quem financia o produto enquanto tal acaba por ter essa titularidade, mas pode haver um acordo em contrário. E isso é importante, tanto eu como a Silvia termos... Sim, eu percebo. Mas deixa-me esclarecer só uma coisa. Quando se diz financiar o master, significa pagar a masterização. Sim. Porque sim. Pronto, evidentemente, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que não pode haver confusão, independentemente dos acordos, e vamos imaginar, vão duas pessoas para estúdio e decidem que o master é das duas, vamos supor, significa que o custo dessa masterização, se é mandada fazer a terceiros, é suportada pelas duas na mesma proporção em que ficarão donas do master. Ok? Eu queria aqui dar este exemplo prático, porque sei que há muita confusão a esse nível. E, portanto, quando se diz financiar o master, significa literalmente pagar a masterização. Sónia, mas há aqui um ponto que eu acho que é importante. Nós hoje, cada vez mais, e não é só na música, é também noutras áreas, se falam nos acordes 360, porque eu diria que um produtor, e quando eu falo de um produtor, falo tanto dos maiores, das majors, como também de outros mais pequenos, mas hoje em dia, quando financiam um produto, não estão só a financiar o produto, portanto estão a fazer um contrato 360 que no fundo prevê uma série de outras áreas que são importantes muitas vezes para o lançamento do artista, que é esse o objetivo, e não financiam só, o objetivo não é financiar só esse master. Mas reparem... E este ponto é tanto mais importante, deixa-me só aqui dizer, porque assim, também temos que ter a noção que muitas destas entidades investem dinheiro e se calhar um em cada 10 produtos tem sucesso, e temos que ter esta noção. E portanto, na prática,
elas não estão ali só para financiar um produto, estão ali todos para fazer um negócio e para lançar um produto no mercado e para promovê-lo, não é? Claro que sim, mas isso depois já tem a ver com os acordos das editoras. O que eu queria ir à parte, digamos, à gênese da questão, que é, da mesma forma que nós estávamos a falar de deixar determinado quais é que são os splits de direito de autor, como é que a coisa se vai organizar, também deixar determinado quem é que tem a propriedade do master. Sem dúvida, sobretudo quando é uma coautoria. Para que se saiba quem é que tem legalmente a autorização para a poder ceder a terceiros. Porque, como vocês sabem, há vários tipos de contratos. Há contratos 360, mas há contratos de distribuição, que não têm nada a ver com a propriedade do master. Há contratos de licenciamento, que esses sim já podem ter ou não a ver com a propriedade do master. E, portanto, é preciso determinar quem é que é o proprietário do master para que depois essa pessoa ou essas pessoas possam legalmente negociá-lo com terceiros. Era isto que eu queria deixar claro, ou seja, acho que é importante nós darmos aqui também a perspectiva prática, e na prática o que acontece é que hoje em dia as pessoas já há muito tempo as pessoas vão para estúdio e são 5 ou 6 em estúdio, sai de lá uma obra, não se determina nada e depois isso vai gerar imensa chatice e imensos problemas em tribunal, porque desentendem-se todos. Normalmente isto só acontece e só se desentendem quando a coisa funciona e é muito bem sucedida e gera muito dinheiro. Como tudo na vida, não é? Como tudo na vida, não é? Portanto, quando vocês acharem que fizeram um hit, por favor, escrevam um acordozinho, deixem tudo determinado. É verdade. Pronto, queria aqui passar à frente para outra coisa, queria só esclarecer, isto não vamos entrar aqui em explicações muito, muito complexas sobre isto, mas queria deixar isto claro, porque me chegam várias dúvidas desta natureza. Os intérpretes, ou seja, os músicos, os cantores, etc., têm direitos a direitos conexos, mas em Portugal, estou apenas a referir a Portugal, em Portugal os técnicos não têm direito a direitos conexos, certo? Os técnicos de luzes, os técnicos de palco, enfim, todas as profissões técnicas que contribuem para um espetáculo. É verdade? Não sei quem é grava. Vai, David. Ok. Claro. Sim. Não, o que eu te dizia é que, pronto, como há bocado a Silvia também explicou isto e nós formos pelo elenco de direitos exclusivos dos artistas, intérpretes e executantes, nós sabemos, e daí a questão de falar do valor das performances que foi descendo, pela possibilidade da duplicação e, portanto, a necessidade de atribuir direitos conexos aos artistas, intérpretes e executantes, então, ou executantes, e então o que acontece é que os artistas, pela sua performance ao vivo, em si mesmo não gozam de direitos conexos. Eles são pagos através de um contrato de espetáculo, que lhes pagam um cachê, ou seja, o evento enquanto tal, ok? E, portanto, os técnicos de palco e técnicos de som que estejam no palco, também estas expressões jurídicas não é a fortiori, mas é seguindo a mesma lógica, não teriam também. Por outro lado, como nós vimos, em termos daquilo que foi a Convenção de Roma e depois os acordos de API de 96, também não foi atribuído nenhum direito específico a estes técnicos. Okay. O que acontece é que muitas vezes também se fala de técnicos e aí a questão começa a ser mais interessante. Digo eu, não é que a tua não seja interessante, porque é muito interessante, mas é interessante pensar também na questão dos técnicos de estúdio, ok? Nem ia tão longe, eu só ia aos técnicos de palco. Ok, então se quiser... Nem ia tão longe. É que eu estava a falar dos técnicos de estúdio. Nem ia tão longe. Eu só queria esclarecer isto, porque acho que é importante nós sermos claros em relação a quem é que em Portugal tem direito a direitos conexos. Complementava aqui, mais uma vez, recomendando a leitura do artigo 176, porque diz mesmo, portanto, e dá aí um exemplo, que dizem atores, cantores, músicos, bailarinos e outros, que representem, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem obras, ok? Portanto, acho que é claro, a questão. É claro, pronto. Outra coisa que eu vos queria perguntar, e aqui também é uma resposta para sim ou não, os DJs recebem ou não recebem direitos conexos? Esse é um ponto, da minha perspectiva, interessante e importante, porque os DJs, e muitas vezes nós ouvimos dizer eu sou DJ produtor, ok? Eu ouço isto imensas vezes. Em primeiro lugar é preciso perceber que o DJ normalmente atua sobre obras, o objeto da sua atuação é feita sobre obras de outras pessoas, ok? Não vou dizer que isto acontece sempre, mas na maioria dos casos
também acontece ou só acontece. Portanto, há DJs que só trabalham com obras de outros titulares, há DJs que criam as suas próprias obras. Agora, é importante perceber que para ser produtor, do ponto de vista de titular de direitos conexos, é necessário que ele produza e é necessário que edite comercialmente. E, portanto, se de facto produzir, editar, aliás, nós temos DJs que editam e que são titulares de direitos conexos. Mas aí são produtores. Por isso é que eles te dizem, eu sou DJ produtor. Porque tu podes ser só um DJ, não é? E podes não criar música. Se és um DJ produtor, significa não só que passas música, atuas como DJ, como crias música, compões música, neste caso recorrendo ao computador, mas pronto, e portanto és um DJ produtor. Pronto, mas um DJ, simplesmente, um DJ que é só DJ, não recebe direitos conexos, certo? Certo. Pronto. Era só isto que eu queria. Sim, não sei se isto te interessa também, Sónia, mas relativamente à questão da utilização, aquilo que eu disse em relação aos artistas, relativamente ao cachê, e que não gera direitos conexos daquela execução enquanto tal, ou seja, não há direito a uma cobrança nem por força da entidade de gestão. No caso da música eletrónica ou com a utilização da música gravada, podemos estar a falar aqui de uma coisa diferente. E eu falo disto neste momento, que é importante, não só pela utilização de música gravada, ou seja, como a Sílvia dizia, quando se usam músicas já pré-existentes e gravações pré-existentes, obras e gravações numa performance de um DJ, mas também porque muitos dos que nos estão a ver, com certeza, estão a fazer concertos em live streaming ou vão continuar a fazer, se Deus quiser não, mas pela força das circunstâncias parece que sim, e portanto revertendo aqui um bocadinho o outro lado da coisa, ou seja, se tiverem a fazer isso, não estão só preocupados com que direitos têm, mas também com que direitos têm de fazer o clearance. E nesse caso eu diria, para terem muita atenção, principalmente quem está a ver, na maioria são DJs, por um lado adquirir as autorizações das entidades de gestão coletiva de direito de autor, SPA, etc. Por outro lado, aqui não estamos a falar de música ao vivo, estamos a falar da utilização de fonogramas já editados comercialmente, que, portanto, adquirir também licença junto das sim, mas não estás a adiantar. Ok. Estás a adiantar. Eu já lá vou. É que tinha essa preocupação. Não, mas eu já lá vou, não está esquecido. Okay. Queria só, antes de passarmos à questão das licenças, e isso interessa, como é óbvio, queria só pedir à Sílvia para nos ajudar aqui a esclarecer onde é que se inscreve toda esta gente que tem direito a direitos conexos, ou seja, um intérprete inscreve-se em que entidade? Para receber direitos conexos. Um artista, intérprete ou executante tem que se inscrever, deve, e recomendamos precisamente que se inscreva na GDA, que é a Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, e a quem a Passo Música distribui 50% de todos os direitos que cobra. Portanto, 50% vão para a GDA e os restantes 50% vão para a Audiogest, que é quem representa as produtoras discográficas. E, portanto, um produtor deve naturalmente inscrever-se na Audiogest, mais uma vez reforço aqui, desde que tenha obras editadas comercialmente em plataformas legalizadas para o efeito. E eu insisto nisto. Eu sei que nós não vamos entrar por aí, mas insisto nesta questão, sobretudo por causa do YouTube. Visualizações nem sempre são vendas, e este é um ponto que deixo. Isso daria uma talk. Daria, exatamente. Naturalmente que um autor deve inscrever-se também na Sociedade Portuguesa de Autores. E, portanto, mais uma vez, recuando ao início da nossa conversa, se nós tivermos 3 em 1, devem inscrever-se nas 3 entidades, seguramente, e não só numa delas. Ok. Então, só para ficarmos ainda mais esclarecidos, autores inscrevem-se na SPA, artistas, intérpretes e executantes inscrevem-se na GDA, produtores inscrevem-se na Audiogest, certo? Isso. Pronto. E editoras, editoras publishers na SPA. Sim, ok. Na SPA ou na Unissom, atenção. Obrigada, David. Sim. Então faltava-me esse elemento. Faltava-te esse elemento. Pronto, estamos esclarecidíssimos.
Agora, agora sim, e para terminar, porque já estamos muito perto do nosso tempo, eu queria falar das licenças. Ou seja, um DJ que quer tocar em live streaming ou onde quer que seja, que licenças é que tem que adquirir junto de que entidades? Eu já me adiantei, como disseste, já falei um bocadinho disto, portanto vou passar a palavra, à Sílvia para falar sobre os direitos conexos. Era só aquela nota e pronto, e passo com muito gosto. Bom, começar, eu sei que o objetivo é ser breve, mas então vou tentar abreviar o máximo possível, porque há aqui um ponto importante: quem é responsável pela obtenção das licenças, e neste caso, quando nós estamos a falar de música gravada, estamos a falar da licença da Passo Música e da licença da Sociedade Portuguesa de Autores. Quem é responsável é o promotor do evento ou o proprietário do estabelecimento comercial onde, neste caso, por exemplo, um DJ esteja a tocar. É importante, naturalmente, e nós recomendamos sempre que o DJ acautele estas questões de se a licença existe ou não existe, nomeadamente porque nós sabemos que quando as coisas correm mal, é o equipamento normalmente que é apreendido, e o equipamento por vezes não é do proprietário, nem do promotor, é do DJ, nós sabemos isso, e portanto é importante que se acautelem e que se verifiquem se de facto as licenças estão devidamente obtidas por parte do proprietário ou do promotor do evento. E aqui não se confunda em nada, e eu não sei se era esta a tua intenção, Sónia, com a licença de DJs que as duas organizações, portanto Passo Música e Sociedade Portuguesa de Autores, tiveram para DJ, que foi inclusive uma licença que pode parecer pouco provável, mas foi pedida por DJs, mas que na verdade depois, até também com a mudança do mercado e das tecnologias, se veio a mostrar pouco relevante. Porque esta licença para DJs ela só tinha como principal objetivo que eles pudessem usar outros formatos, porque reparem, há uma série de autorizações que os titulares de direitos têm, e estas pessoas, portanto os autores, os produtores e os artistas, e essa nós chamamos direito a autorizar a execução pública quando estamos a falar em ouvir música em cafés, em bares ou num evento, etc. Mas presume-se que essa execução pública, ou seja, esse passar música nesses locais, seja feito com suportes legais. E esses suportes, há aqui um outro conceito que se chama reprodução. Quando nós reproduzimos CDs, por exemplo, e estamos a produzir cópias, muito provavelmente estamos a fazê-lo de forma ilegal se o fizermos assim, não é? E, portanto, mesmo desmaterializado, numa lógica desmaterializada, num fornecimento de música, ou mesmo quando o DJ está a fazer, portanto, os remixes, pronto, essas coisas todas. Hoje em dia há duas, só para complementar aquilo que estás a dizer, hoje em dia ou tocam com uma pen, portanto com recurso a fecheiros digitais, nem tem outro suporte que não seja, ou, deixa-me só dizer isto, e as novas plataformas como, por exemplo, o Beatport já têm serviços de streaming, ou seja, eles basta terem uma assinatura e conseguem tocar diretamente da loja. Que é uma coisa... O que é importante aí? Sempre ter a prova de compra, porque desde que essa prova de compra exista para aquele suporte, essa questão está salvaguardada, porque essa licença de DJ só servia para a reprodução, porque havia ainda na altura muitos DJs que tocavam em CD, por exemplo, e portanto legitimava no fundo essa reprodução para outros suportes. Não existindo essa reprodução, ou seja, se o DJ se preocupar em ter essa prova de compra com ele nesse suporte, não há que ter essa licença de DJs. O que é que há que ter sempre? A licença para efeitos de execução pública no estabelecimento ou no evento destas duas entidades. Portanto, a Passo Música, por um lado, que representa a autorização do produtor e do artista, claro, e da Sociedade Portuguesa de Autores, por outro, que representa a autorização dos autores das letras das músicas. Okay? Obrigada, Sónia. Não sei se me vou adiantar, Sónia, outra vez, mas acho que não, que era relativamente a isto, dizer que, por a questão das licenças, mas
Se quiserem receber também do que está a passar, inclusive nas plataformas de live streaming e não sei o quê, não sei se me estou a adiantar, mas no caso, por exemplo, que nós falávamos de fonogramas editados comercialmente representados pela Audiogest e no caso de obras representadas pela SPA, comunicarem antecipadamente, como nós pedimos também na Unisson que o façam. Sempre, nós temos muitos clientes que fazem live streamings e então dizemos, manda-nos com antecipação a setlist. Normalmente as pessoas pensam, não, mas nos conexos não se aplica. Não, pode-se aplicar, como nós acabámos de ver. Então, utilização de música editada comercialmente, fonogramas, do qual o membro da Audiogest seja titular de direitos, utilização de obras protegidas, do qual o autor seja membro da SPA, da Unisson, etc. Para além de tudo o que se falou, mas também avisem controlem, avisem de que vão realizar aquele tipo de atuações, por um lado, para evitar que existam takedowns por parte das majors ou das próprias plataformas ou das entidades que estão a vigiar isso, e por outro lado, para saberem que também informarem as entidades que estão que caso não tivessem atentas para cobrar aqueles direitos, cobrem, ou caso tenham acordos de pool ou acordos de lump sum com algumas plataformas em que receberam direitos, como se passa com a SACEM em França, em que dizem, eu tenho aqui 1 milhão para distribuir, então vão distribuir a quem informou que as obras tinham passado. E isto é importante também, era só esta nota. Obrigada. Penso que estamos em cima da hora e quero, antes de mais nada, agradecer-vos aos dois pela disponibilidade para nos explicarem isto tudo em detalhe e esmiuçar aqui o tema. Obrigada, Sílvia. Obrigada, David. Espero que tenha sido útil a todos lá em casa e até à próxima. Sim, e obrigada também. Obrigado, até à próxima.